o Eterno possa te abençoar e te trazer ao coração todo o ensino capaz de corrigir a nossa conduta, né? E é justamente isso que a nossa porção vem tratar. Quando nós estamos aqui para estudar a porção, nós estamos aqui com o nosso coração disposto a aprender, não é verdade? Todos nós que viemos aqui hoje estamos dispostos para aprender algo que a porção vem analisar. Os judeus, eles não simplesmente olham a escrita, eles não estudam apenas superficialmente o texto, eles adentram profundamente na essência daquele texto. O que aquele texto tem nas suas entrelinhas? O que o texto tem por trás para nos ensinar? Porque a teologia, quando você faz um curso teológico hoje, você vê, você estuda as interpretações dos teólogos, você estuda a interpretação bíblica à luz humana. Porém, a tradição judaica não, ela tem 4 requisitos para o estudo da Torá. E tanto é que cada vez que você lê aquele texto, você tem um ensino. Você pode ler o texto 10 vezes, 10 vezes você vai ter um ensino diferenciado. É isso, a Torá é viva. A Torá, ela não era, ela é e sempre será o nosso ensino. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Como o nosso Rocha Francisco falou, nós estudaremos Êxodo 30, do versículo 11 em diante. Kitzá, a palavra Kitzá, ela constitui ali uma instrução. O Eterno dá uma instrução a Moisés para que ele faça um levantamento, um censo. A palavra Kitzá, ela traz literalmente o entendimento de contar. Quando você contar aqueles jovens de 20 anos para cima, cada jovem trará uma oferta para expiação pela sua própria vida. É isso que inicia a Torá, inicia essa porção. Mas há um episódio vivido aqui. O que aconteceu nessa paraxá foi um dos piores momentos vividos pelo povo de Israel. Talvez seja o pior deles. Quando eles ali construíram um bezerro de ouro para adorar. Esse episódio foi o episódio mais drástico até então ocorrido desde a saída do Egito. Quando todo o povo sabia, quando todo o povo viu a manifestação do Deus vivo operando sobre eles, eles vieram construir um bezerro de ouro. Seja esse o nosso Deus a falar conosco. Então, no capítulo 32, há um interrompimento. Ali se interrompe a manifestação de Deus para com Moisés. Moisés estava acabando de receber as tábuas da aliança, as tábuas do testemunho, escritas pelo próprio punho de Adonai. Quando Adonai chega para Moisés, Moisés, vai porque o povo está pecando. Meu povo já errou. Aliás, ele nem diz meu povo, Adonai diz o seu povo, Moisés. Adonai diz o seu povo, Moisés. Vamos ver? Abra lá comigo em Êxodo 32. Eu vou ler na Bíblia hoje, porque muitas vezes, irmãos, eu leio aqui no estudo que eu fiz, no papel, porque eu já peguei o versículo aqui e transcrevi para cá. Mas não quer dizer que eu não leio a Bíblia, não. O versículo já está aqui, é apenas por praticidade. Porque algumas pessoas já vieram questionar por que eu não leio a Bíblia. Eu leio o que está escrito no papel. É por isso. Mas vamos lá. No capítulo 32, vamos ver 31, 18. Diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai,
deu-lhe as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se Arão. Eles foram lá pressionar Arão. Olha só: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Olha só, eles não estavam querendo um Deus, eles estavam querendo deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, eles atribuíram a Moisés a retirada deles do Egito. Eles não estavam entendendo nada. Quem tirou Moisés do Egito, irmãos? Deus. A este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro. Aí Arão disse: trazei todas os pendentes de ouro que vocês têm nas orelhas, tudo que vocês têm de ouro com seus filhos, vossas filhas, tragam para mim. Ele foi, colocou na fundição e fez ali um bezerro de ouro. Resumindo, e fez ali um bezerro de ouro. Então disse o Senhor a Moisés, no versículo 7: vai, desce logo, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Houve algo ali, no coração daquele povo, que o fez corromper. Até aí todos nós sabemos dessa história. Não precisa ninguém nos contar o que aconteceu, todos nós sabemos. Aqui Hur, filho de Miriam, aqui a Bíblia não fala, a tradição judaica que fala isso. Hur, filho de Miriam, se levantou contra essa adoração do bezerro de ouro, e ele foi morto. Eles mataram Hur, porque Hur não era favorável àquela situação de adorar o bezerro de ouro. Mas preste atenção aqui, não desvie a sua atenção agora, preste atenção aqui, no que eu vou te falar. Esse não é o ponto central da nossa paraxá. Não é o ponto central da nossa paraxá. Moisés aqui desceu, viu, chegou próximo e viu que o povo tinha errado. E aí ele disse assim, mais à frente, no versículo 14, no versículo 10, perdão. Agora, pois, deixa-me, Deus falando a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e é um povo de dura cerviz. O que é cerviz, irmãos? É isso daqui, ó. É um povo que não sabe se humilhar, é um povo que não sabe reconhecer o poder de Deus. Então Deus fala a Moisés: este é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Aquele que foi o povo escolhido por Deus para cumprir as promessas de Abraão, que em ti abençoarei todas as nações da terra. Este era aquele povo. E quando nós visualizamos aqui Deus falando para Moisés: Moisés, não fale nada, porque eu vou destruir este povo e farei de você uma grande nação. Moisés, farei de você uma grande nação. Moisés, sabe qual foi a atitude de Moisés? Com certeza não foi a nossa atitude. A nossa atitude seria assim: faça a tua vontade, Senhor, mata logo esse povo que é rebelde. A nossa atitude seria essa: faz de mim uma nação grande, estou aqui pronto, preparado. A nossa atitude seria essa. Mas o que Moisés fez para impedir e conter a cólera de Adonai? O que Moisés fez para conter a cólera de Adonai? Alguém sabe? Suplicou. Você sabe qual foi a súplica dele, Jorge? A súplica dele não foi de pedir apenas perdão.
A súplica dele foi de fazer lembrar a Adonai que aquele povo tinha sido separado para uma missão. A súplica de Moisés foi lembrando a Adonai, lembra do que o Senhor prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó. Se nós estamos aqui hoje, Adonai, é porque o Senhor tem uma promessa a ser cumprida. É isso que Moisés estava falando com Adonai. Você vê o comportamento totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Cada um quer suplicar pelo seu próprio interesse. Ninguém quer suplicar pelo povo, nós suplicamos por nós mesmos. Como que a nossa oração vai ser atendida, irmãos? Não há como. Mas o ponto central não é esse. Nós chegaremos lá. Mais adiante, aí no versículo 14, o Eterno diz assim, na sua tradução está como? Versículo 14. Alguém fala para mim. O Senhor se arrependeu do mal que dissera. É isso que está nas outras traduções. E o Senhor se arrependeu. Essa tradução nos leva a erro. Nos leva a erro. Por quê? Porque Adonai não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. O que ele faz, ele fará. A tradução mais exata, ela vem dizer o seguinte: Deus conteve de fazer o mal que ele planejara ao seu povo. Houve ali um conter, ali a ira dele foi aplacada, mitigada, para que ele não cumprisse o que ele estava pensando em cumprir. Não houve arrependimento, irmãos, não houve arrependimento por parte de Deus. Houve ali uma contenção da sua mão poderosa, da sua ira. Tudo bem, Deus conteve a sua ira, mas logo depois que Deus conteve a tua ira, Moisés irou. Vamos ver. Voltou-se Moisés, 15, voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas dos testemunhos na mão, escritas pelo ambos aos lados, de um lado do outro estavam escritas. Lá no versículo 19, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e os tambores, era uma festa aquele Deus, aquele oráculo que estava ali. Ouvindo Moisés isto, acendeu-se a sua ira, e quebrou as 2 tábuas dos testemunhos. Moisés ali conteve a ira de Deus, mas não conteve a sua ira, e jogou as tábuas dos testemunhos no chão, e as tábuas se quebraram. Então, versículo 20, tomou o bezerro que tinha feito, o queimou no fogo, moeu até virar pó, colocou esse pó de ouro na água e fez os israelitas beberem. Vocês vão ter que engolir este Deus que vocês fizeram. Mas ainda não é esse o ponto central da porção. Mais à frente, Moisés fez uma pergunta para Arão. Eis aí o ponto central dessa porção. Moisés fez uma pergunta para Arão, Francisco. E essa resposta de Arão é o que nós vamos aprender hoje. Vamos ver? Lá no versículo 21, eu vou ler numa outra versão, numa outra tradução. Moisés questionou Arão: Arão, o que o povo te fez? Arão, o que o povo fez com você? Para que você permitisse cometesse tão grande pecado? Eles te bateram,
eles te coagiram, eles te maltrataram. Arão, o que você fez, Arão? O que eles te fizeram, Arão? Para que você permitisse tão grande abominação. Agora é o ponto central dessa porção. A resposta de Arão é o ponto central dessa porção. E ele diz assim: tu sabes, ele respondeu a Moisés, tu sabes, tu deves saber que este povo é inclinado ao mal. Este povo é inclinado ao mal. Essa expressão inclinado ao mal significa itzerará em hebraico. Itzerará, fala com o seu irmão, itzerará. Itzerará. Fala com o seu irmão, você sabia que você tem itzerará? Inclinação para o mal? Você sabia que você foi gerado com inclinação para o mal? Itzerará? Agora diga para o seu irmão, você sabia que você tem Itzerhatov? Fala para o seu irmão, Itzerhatov, que significa inclinação para o bem. O homem foi gerado com duas inclinações, uma para o mal e outra para o bem. Quando Deus disse a Caim: Caim, por que caiu o teu semblante? Por que você está irritado, Caim? Vamos ler. Vamos ler o que Deus falou a Caim aqui. Antes de ir para Caim, eu quero te dizer o que vem a ser inclinação para o mal. Antes da gente ir lá para Caim, guarda o Caim aí que nós vamos lá. O que vem a ser, guarda, não tira aí da Bíblia não, deixa o Caim aí. O que vem a ser inclinação do mal e qual é a sua origem? E qual a sua origem? O homem, ele foi criado com um propósito. O propósito de servir a Adonai. Deus criou todas as coisas e colocou o homem ali para administrar toda a criação. Deus colocou no homem a autoridade para administrar toda a criação. Você vê ali em Gênesis. Quando Deus disse assim, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, criou macho e fêmea. Deus abençoou e lhes disse: frutificai, mandamento, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Esse era o propósito do homem. Este era o propósito do homem. Encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra. Aquilo que Deus tinha criado. Dominar no sentido de administrar, não no sentido de pisar, de acabar. E aí, em Gênesis 2:16, diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus estava dando aqui ao homem o livre arbítrio. Deus estava dando ao homem o livre-arbítrio. O homem foi criado, irmãos, com o conhecimento total e pleno do bem. Aliás, o que é o mal? O que é mal? É o contrário de bem, isso eu sei. Mas o que é mal? É a ausência de bem. O homem foi criado com a essência de Deus, com os atributos divinos. Somente o homem tem o livre-arbítrio, nenhuma outra criatura tem. E o que é o livre-arbítrio? É você poder escolher, é a possibilidade de decidir.
Você tem a sua vontade própria. Ninguém manda em você. É isso que é o livre-arbítrio. E o homem foi criado ali com esse livre-arbítrio. Quando Deus colocou aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, Ele fez o quê? Ele disse a Adão e a Eva: não comas dessa árvore, nem da árvore da vida. Mas Adão podia comer? Se ele quisesse, ele poderia comer. A árvore estava ali, à mercê dele. Então era uma questão de escolha, se eu vou obedecer ou não. Eu poderia comer da árvore, como ele comeu. Nada estava impedindo, irmãos. Deus não fez nada para impedir que Adão comesse a árvore, da fruta. Ele apenas disse. A Torá está aqui, cheia de ordens e mandamentos para cumprirmos. Podemos violá-la? Sim, basta querermos. Podemos rasgar a Torá aqui? Podemos, basta querermos. Por isso que Deus disse ali ao povo de Israel no deserto, em Deuteronômio: eu ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha, pois, o bem. Por que ele está falando isso? Porque o homem foi criado com dúbia. Dúbia. Dúbia, qual foi a palavra que eu falei? Inclinação, obrigado, Francisco. Dúbia é inclinação. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. A inclinação do bem e a inclinação do mal. No judaísmo, porque hoje o cristianismo prega que havia uma serpente lá, né? A Bíblia fala isso, que havia uma serpente lá. Eles até desenham a serpente, né, tal, oferecendo a maçãzinha para Eva, né, assim que o cristianismo prega. Então, no judaísmo, a figura dessa serpente reflete a personificação dessa inclinação do mal. Deus falou para Adão e Eva: não coma, e havia dentro deles ali uma inclinação, ou para o bem, ou para o mal. No judaísmo, eles não atribuem, não ensejam a uma forma externa de te obrigar. Não é uma forma demoníaca que te obriga a fazer o mal. Você já praticou o mal alguma vez na vida? Quem praticou, levanta a mão. Eu já. Nós já praticamos. E foi o diabo que te forçou a praticar? Foi Satã que te forçou a praticar o seu erro? Se você fez sexo ilícito, foi porque Satã te obrigou a fazer sexo ilícito? Se você comeu demais a gula, cometeu o pecado da gula e ficou inchado, o diabo que te forçou a fazer desse jeito? Não, irmãos. Não. Arão cometeu aqui o mesmo erro que Adão cometeu. O mesmo erro. Sabe o que Arão fez? Botou a culpa em quem? No povo. Quando a culpa era dele, porque ele não fez nada para contrariar aquela vontade carnal daqueles homens. Ele não fez nada. Não foi o pobre lá do diabo que recebe culpa de tudo, que induziu. É pobre mesmo, porque a riqueza está em Deus. Amém? O pobre do diabo lá que não fez nada. Aquilo ali estava enraizado no coração daqueles homens que queriam um Deus para eles. Então o judaísmo pensa dessa forma. Aí o que aconteceu lá quando Eva comeu daquele fruto? O que Adão fez? Colocou a culpa em Eva. E Eva botou a culpa na serpente. O Yetzer Hará estava no coração deles.
A inclinação deles foi para o mal e não para o bem. E aí Deus falou: o homem tornou-se como um de nós, no conhecimento do bem e do mal. Agora ele deve ser impedido de estender sua mão e também tomar a árvore da vida, para que ele não viva para sempre. O Yetzer Hará, ele se manifestou a Adão de três formas. 3 anseios da carne. Diz ali, a árvore era boa, gostosa, a fruta era gostosa. Ela era formosa, quer dizer, ela era bonita aos olhos. E ela era desejável, porque eles iriam alcançar o entendimento. Eles queriam saber o bem e o mal, eles não estavam satisfeitos com o bem. Eles queriam conhecer o bem e o mal. A árvore era essa, a árvore do bem e do mal. Então, 3 situações da carne, o Yetzer Hará incitou a carne deles a querer praticar. Vocês estão entendendo, irmão? Yetzer Hará não é pecado. Yetzer Hará é uma inclinação, é aquilo que te induz. Eu quero fazer um breve relato aqui, contar uma história vivenciada por mim mesmo. Eu estava na casa de uns primos, que há muito tempo eu não os via, e fizemos um jantar, né? Eles fizeram um jantar, tal, o jantar estava muito bom, a conversa estava muito boa, salutar, alegre, estávamos em família, festejando anos de que a gente não se via, e foi algo muito agradável. E em determinado momento eles trouxeram uma garrafa de vinho, né? E colocou à mesa e falou: Roberto, você se importa? Você bebe junto conosco? Eu falei: olha, eu vou até experimentar esse vinho aí, eu vou até experimentar. A Bíblia não proíbe você beber, a Bíblia proíbe você exagerar, né? Não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, é isso que diz a Bíblia. O problema é que o homem não sabe o seu limite, o problema é que o homem não sabe controlar o Yetzer Hará, é esse que é o problema. Então, ele colocou o vinho ali, e quando eu fui pegar o vinho, Yetzer Hatov falou comigo. Yetzer Hatov é o quê? A inclinação do bem. Aí teve 2 vozinhas, a vontade de tomar e o Yetzer Hatov dizendo: não toma. Mas eu não entendi por que não tomar, era um direito meu tomar. Eu poderia tomar e me alegrar, é um direito nosso. Mas o Yetzer Hatov disse para eu não tomar, William. Eu tinha 2 escolhas: ou eu tomava, ou eu não tomava. 2 escolhas eu tinha, e eu decidi não tomar. Eu dei ouvido ao Yetzer Hatov e não tomei. Pois bem, quando eu desci com a minha família, eu estava de carro dirigindo, se eu tivesse tomado, minha esposa que ia dirigir, mas quando eu desci de carro, e peguei o carro e fui embora, uma blitz me parou. Uma blitz não, perdão, uma viatura da polícia militar me parou, e falou bem assim: o senhor pode fazer o bafômetro? Eu falei: claro, posso fazer o bafômetro. Vocês estão vendo a diferença do Yetzer Hatov para o Yetzer Hará? É você que controla, é você que domina. O que nós vivenciamos hoje é o Yetzer Hará dominando o homem. Se eu tivesse aceitado o Yetzer Hará, eu estaria ali cometendo um grave erro. Um grave erro, não porque eu teria ingerido bebida, não,
mas porque eu poderia colocar outras pessoas em perigo, infringiria uma lei. Irmãos, a Torá está aqui para nós como um fruto não proibido, um fruto manifesto para que comamos. A Torá está para nós como um manual de vida. A própria palavra diz isso, é árvore de vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são agradáveis, e as suas veredas justas. Mas a Itserará, ela quer controlar as nossas vontades. E aí eu digo, quem de nós não temos vontades próprias? Todos nós. Tem algum irmão aqui que só vive pela vontade de Deus? Se tiver, você levanta a mão, porque eu quero que você me ensina como é que você consegue viver dessa forma. Porque cada um de nós temos nossas próprias vontades, e Deus nos criou assim. Deus não faz de nós robôs. Robôs está certo? Ou é robôs? É robôs, né? Não sei, irmão, vocês me desculpem. Deus não faz de nós robô. Se Deus quisesse que nós fizéssemos somente a vontade dEle, Ele tiraria de nós o livre-arbítrio. Mas o que Ele quer com o livre-arbítrio? Ele quer mostrar para você e para mim que nós podemos servi-lo querendo. Ele não quer que nós venhamos a servi-lo por força, por obrigação. Ele quer que nós venhamos a servi-lo por vontade própria. Então, o Itserará, ele incide nesses pontos carnais. Ele aflora esses pontos carnais, esses desejos humanos que nós temos. Você quer ver uma coisa? O sexo lícito, ele é permitido na Bíblia? Você tem a sua esposa, você tem o seu marido, sexo lícito é permitido. Mas a partir do momento que o Itserará fica no seu ouvido, faz isso, olha aquela mulher ali, olha aquilo ali, olha, faz o olho voltar para aquilo ali. O Itserará não é o pecado, o Itserará é aquilo que incita ao pecado. E aí você sai daquele sexo lícito que você tem com a sua esposa e entra na promiscuidade. Aí você comete pecado, porque você deu vazão ao Itserará, aquela inclinação para o mal. Agora vamos para Caim. Deus disse a Caim: por que tu estás tão furioso, Caim? Por que estás deprimido? Se tu fazes o bem, não haverá um privilégio especial para você, por você fazer o bem? E se tu não fazes o bem, o pecado está agachado à porta do seu coração. O pecado está rondando a porta do seu coração, e Itserará te incitando: abra a porta do seu coração para o pecado entrar. Abra a porta do seu coração para o pecado entrar. A todo momento nós vivemos isso. A todo momento nós vivemos isso. Alguém pisou no seu pé, e Itserará logo vem: pisa no pé dele também. Alguém te veio com uma pedrada, logo Itserará venha com você, olho por olho, dente por dente. Vai lá, senta a pedra nele. Não, a concepção é muito bem, Francisco. A concepção nossa de olho por olho e dente por dente não é a concepção de Yeshua. Agora eu vou te dizer uma coisa aqui, saindo até um pouquinho do texto aqui. Eu já falei que Itserará não é Satã, não é diabo, não é demônio. Itserará é algo interno que há na vida do homem. Itserratov é também. É o bem e o mal lutando dentro de você. Mas Deus fala aqui para Caim: ele anseia por ti, mas você pode dominá-lo.
Nenhuma tentação é, como é que é o versículo? Maior do que você pode suportar. Nenhuma. Nenhum encerrará é maior do que você pode suportar. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa. Yeshua era homem? Era um homem. A Bíblia fala que ele sentiu dor, que ele sentiu fome, que ele sangrou. A Bíblia fala tudo isso. Quando a Bíblia fala que o homem foi gerado com essa dúbia inclinação, nós verificamos que Yeshua foi testado nessa dúbia inclinação. Vamos ver? Lá em Mateus, Mateus 4, depois do batismo, antes de ele iniciar seu ministério, Yeshua ainda não tinha iniciado o seu ministério. Ele foi batizado por João, e logo depois ele foi levado ao deserto, para ser, não, tentado não, a tradução nossa está errada, para ser testado, porque Deus não tenta ninguém. Deus não é Deus para tentar, Deus é um Deus que permite a aprovação, para que você possa ver o quão aprovado você foi. A aprovação não era para mostrar para Ele, a aprovação é para mostrar para você, se você é ou não aprovado, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então Ele não precisa saber se o William vai ser provado. Fala, Jó. A nossa tradução diz isso. Mas Deus não é Deus que tenta. Aqui o diabo que veio tentar, mas ele veio tentar. Mas Deus não deixa ali deixa eu explicar melhor. Yeshua aqui, ele tinha um ministério. Ele não tinha iniciado ainda o ministério. Estava sobre ele os atributos de Adonai. Então, o que Deus fez ali? Deus permitiu que Yeshua fosse testado na tentação pelo diabo. Lógico, a tentação foi do diabo, não foi de Deus. Deus não tenta, mas Deus permitiu, como fez com Jó. Lembra de Jó? Satã passava ali e falou com Deus: Deus, Jó só te serve porque ele tem tudo. Mexe na saúde dele, mexe no que ele tem. Aí Deus foi lá e permitiu que Satã fosse lá e tocasse. Não existe, Jorge, a luta espiritual entre Deus e Satanás. Não existe isso, porque Deus é Deus. Deus não disputa com outra entidade, Deus é Deus. Isaías fala: eu criei o bem e eu criei o mal. Isaías fala isso. Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Satã para ele é um mero órgão. Órgão não, que eu não posso falar órgão porque ele não é órgão. É um instrumento, isso. Obrigado, Sandro. É um instrumento. Porque se Deus quiser fazer o mal, Ele faz. Você viu que Ele iria fazer o mal aqui? Ele iria fazer o mal aqui. Deus iria fazer o mal com aquele povo. Sim, isso que eu estou falando. Jesus era homem. Eu falei isso já, Jó. Falei, Deus é homem. Deus sentiu fome, Deus sentiu sede, né? Fala. Isso. Isso aí.
É isso aí, a intenção do mal é essa. Quando Deus criou a luz e criou as... Por que Deus criou as trevas? Cada criação de Deus tem seu plano. Você tem um plano estabelecido para a sua vida. As trevas têm um plano estabelecido, a luz tem um plano estabelecido. Então, tudo que Deus fez, Ele fez para uma atribuição. Mas onde que eu estava? Eu estava falando de Yeshua. Então, Yeshua era um homem. A Bíblia diz que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E ele sentiu fome. E o versículo em hebraico está assim: Al-Nassan, Haruah et Yeshua, Hamidebará, Leman, Yahasenu, Hassatan. Aqui diz assim, que Yeshua foi levado ao deserto para ser tentado por Satã. É isso que está escrito aqui, né? Então, nós temos o entendimento judaico é de que Hassatã está ali fazendo com que, se opondo às coisas espirituais. Então, Itzerará estava ali para ser dominado. A inclinação que estava dentro de Yeshua estava ali demonstrado. O que Yeshua estava demonstrando ali? Que quem estava dominando Itzerará era ele. Porque você tem que admitir que ele era homem, e todo homem tem essa dúbia inclinação. Yeshua não era diferente, irmãos. Mas e aí, como é que você pode vencer essa Itzerará, esse Itzerará dentro de você? Yeshua mostrou através da Torá. Quando ele foi tentado, o tentador, né, o opositor, porque Satã significa opositor, aquele que se opõe. E ele se opõe muitas vezes, por exemplo, a palavra ali de Balaão. Balaão tomou a sua jumenta e foi para amaldiçoar Israel. Aí veio um anjo, né, e se opôs. Aquele anjo ali era um opositor àquela situação de Balaão. A mesma coisa, ela vem aqui escrita Hassatã. Se você for ver o que significa Hassatã em hebraico, é justamente aquele que se opõe. Mas se opor ao quê? Se opor ao quê? A alguma coisa. Então Deus usa os instrumentos dele como ele quer. Aí, o que acontece? Yeshua, ao ser o tentador, chegou e disse assim: se tu és realmente filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Qual era o maior desejo de Yeshua naquele momento? Comer. Você viu que Itzerará incitou Yeshua a quê? A comer. A outra vez que ele foi tentado, a segunda vez, ele disse assim: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares e protegeres. Qual foi a resposta de Yeshua? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nas 3 situações em que Yeshua foi tentado, ele usou a Torá. Ele usou a Torá. Ele não usou os profetas, ele não usou os salmos, ele usou a Torá, os mandamentos. Você quer vencer Itzerará? Você quer vencer o seu Itzerará? Pratique a Torá, viva a Torá, a todo momento viva a Torá. Por isso que Deus fala no Shemá, ele diz assim: ensine a criança, quando estiveres deitado, quando estiveres sentado, quando estiveres andando pelo caminho, ensine a criança. Para quê? Para a criança aprender? Não, também,
mas para você viver a Torá. Porque a cada instante que você ensina, você tende a vivê-la. Era isso. Rashi explica essa situação muito bem, quando ele fala que o anseio, que ele anseia por ti ali na situação de Caim, ele fala que é o anseio do pecado. Rashi foi um grande rabino francês, provavelmente viveu na época de 1045 a 1100, foi um intérprete da Torá, do Taná. A Brit Hadashah também traz esse ensino, quando Paulo escreve aos Romanos. Olha o que Paulo fala, não precisa ir lá não, eu vou ler para você. Romanos 7 diz assim: verifico, pois, esta lei, quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta a mim. No meu íntimo, eu tenho prazer na Torá. No meu íntimo, eu tenho prazer na Torá. Mas percebo em meus membros Itserará, outra lei, aquela que fica me incitando, que é o Itserará, que luta contra a lei da minha razão e que me torna escravo do pecado, que está nos meus membros. Então Yeshua mostra claramente que nós temos condição de vencer o nosso Itserará. Nós temos condição. Nós temos condição porque há duas inclinações, há duas escolhas. Lá em 1 Coríntios, Paulo ainda fala mais. Paulo diz assim: todas as coisas me são, mas nem todas. E por que nós fazemos? É lícito, irmãos, nós não estamos aqui. Se eu fechar a Bíblia aqui e não ler mais, me é lícito. Me é lícito, não há nenhuma lei que me proíba de fechar a Bíblia e não ler mais. Mas me convém o meu procedimento ser esse? Convém o meu procedimento amaldiçoar alguém? Convém o meu procedimento repudiar alguém? Convém o meu procedimento cometer adultério? Convém o meu procedimento divorciar-se, Francisco? Convém. Quando você falou semana passada sobre o divórcio, convém me divorciar? Mas é esse tal de Itserará que nos faz fazermos isso. E aí eu pergunto, congregação, nós vamos continuar assim? Nós vamos continuar nos deixando dominar pelo Itserará? Não. Nós temos que praticar a Torá, nós temos que vivenciar a Torá. Enquanto nós formos omissos nisso, não há como vencer. Não há como vencer. E Apocalipse diz que ao que vencer, vamos ver? Apocalipse falando das igrejas ali, as comunidades. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore, aquela que Adão não comeu. Vocês perceberam isso? Aquela que ele não comeu, porque ele deu aso a Itserará. Aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, e viverá eternamente. Outra forma que Yeshua deu a nós para vencermos Itserará. Preste atenção nessa. Lá no Getsêmani, para a gente finalizar, Yeshua orou dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, eu não suporto mais, passa de mim essa situação, este cálice que eu tenho que beber, amargo,
passa de mim este cálice. Mas o que ele disse depois? Mas não seja feita a minha vontade, não seja feita a minha vontade interior, mas seja manifesta a tua vontade em mim. Quantas vezes nós temos dito isso para Adonai? Quantas vezes nós temos dito isso para Adonai? Irmãos, nós queremos ter tudo, do bom e do melhor, nós queremos, é inerente ao ser humano querer ter, e Deus não te proíbe ter, o problema todo é que você não sabe fazer com o que você tem. Deus em nenhum momento impediu Davi de ser o rei, Deus em nenhum momento tirou de Salomão suas riquezas e poder, mas Deus nos ensina a fazer com o nosso ter, algo muito maior. Mas Itserará em nossas vidas, nos faz caminhar por outro caminho. Se eu tenho um carro, eu quero ter um outro melhor, porque o meu irmão tem melhor. As igrejas hoje estão pegando isso, é verdade ou não é? Se o meu irmão tem uma empresa e ele é bem sucedido, eu quero ser bem sucedido. Por que ele pode ser e eu não posso? Isso aí Itserará falando com você. Você sabe qual seria a atitude do Itserhatov? Agradecer ao Eterno por todos os benefícios que ele tem feito ao seu irmão, pela misericórdia dispensada àquele irmão. Mas nós somos assim, e nós vamos permanecer assim, né? Não. Nós temos que mudar isso. Ou nós mudamos hoje, ou nós morremos no Itserará, ou ele vai nos levar à morte física e a morte espiritual. Ali aquele povo morreu, muita gente morreu ali naquele deserto, por causa daquele Itserará. Muita gente morreu literalmente. Mas Adão, o Itserará de Adão fez o quê? Fez ele morrer espiritualmente. Ele foi expulso de um paraíso onde ele era líder, onde ele foi colocado para gerenciar, e ele foi colocado para fora. Para finalizar, irmãos, não vamos mais permitir que haja em nosso meio Itserará. Vamos lutar contra isso. Ajude um ao outro a lutar contra isso. E se em algum momento vier para você, na sua mente, no seu coração, essa influência negativa, saiba que você tem uma influência positiva para você seguir. Você nunca vai ter um caminho só para seguir. Você sempre tem dois caminhos para seguir. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, e que o Eterno nos capacite para vencermos e Itserará em nossas vidas. Amém.